Bom dia! Dia 19 de fevereiro, segundou, né? Segunda-feira, primeiro dia da semana, a gente já levanta com aquele pique, né, de iniciar a semana. E essa semana vai ser, com certeza, um divisor de águas para muitas pessoas, que o tema da semana é sobre energia masculina e feminina. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre equilíbrio nas diferenças. E o texto bíblico de referência nosso é Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Fala sobre a criação, né, de Deus, ou seja, nós temos uma fonte, né? O Senhor Deus nos criou e criou o homem e a mulher. Consequentemente, né, somos duas pessoas diferentes, homem e mulher. Cada um tem as suas características específicas, tem as suas, né, tem os seus detalhes, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, ele é rico em detalhes. E como nós estamos falando essa semana sobre energia masculina e feminina, eu vou explicar aqui também um pouquinho o que é essas energias, né? Como que surgiu essas energias. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, para mim foi, tipo assim, um divisor de águas, porque eu comecei a associar a palavra, né? Várias passagens da Bíblia, associar a esse conhecimento e vi que tinha muito fundamento. E eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, porque os cientistas provam algo que o Senhor já fala há muito tempo. Só que os cientistas vêm com a parte técnica, né? Que muita gente gosta de entender essa questão da parte técnica. E um psicólogo, que eu não recordo o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui, Carl Gustavo Jung, acho que é isso, né, o nome dele. Ele relata, ele foi um dos primeiros, né, dos cientistas, psicólogo, psicanalista e vários outros títulos que ele tem, a relatar sobre a existência dessas duas energias, dessas duas forças que existem dentro da gente, né, que é a força feminina e masculina. Ou seja, o masculino e o feminino está dentro de cada um de nós, né? Independente do sexo, se é homem ou se é mulher. E essas duas energias, nós temos que domar ela dentro de nós. E aí o que é essas energias? O que é a energia masculina e a energia feminina? Né? São praticamente características específicas. Né? A energia masculina, a gente encontra mais o quê? A força, a proteção, o prover, o conquistar, né? E tá ali sempre disposto para tá pronto para a guerra, né? Estou aqui preparado. Basicamente é a energia masculina. E a energia feminina é o quê? É a delicadeza, é o cuidado, é o amor, é essa leveza, esse belo. Então, assim, essa característica é a característica específica da mulher, do feminino, né? Só que tem muita gente que não consegue equilibrar essas características dentro de nós. Eu era uma dessas. Eu não conseguia identificar, aliás, equilibrar essas características. E quando essas energias não estão equilibradas dentro de nós, a gente começa, né, a desenvolver um papel que não é nosso. Né? A gente não entende realmente qual que é o nosso verdadeiro papel. Por isso que eu falo que o sonho é muito lindo. Por quê? Porque depois que eu entendi essas energias, eu comecei a entender com mais propriedade o que a Bíblia quer dizer sobre o papel da mulher. Né? Eu consegui entender com mais propriedade como que a mulher virtuosa conseguia, né, ter todas aquelas atribuições que para mim antes era impossível, e eu consegui entender que ela vivia nesse equilíbrio, ela entendia realmente quem ela era no Senhor. E quando a gente entende, gente, as coisas fluem de uma forma muito linda, muito bela. E aí eu queria trazer, de uma forma prática, né, tanto no casamento, como na empresa, como nos relacionamentos.
o que que é essa energia. Cadê? Vocês saíram daqui? Ah, tá aqui. Então, eu queria trazer assim de uma forma mais específica, né? Trazendo exemplos para vocês. E o que que eu posso ver no casamento? No casamento em si, né? Essa questão da submissão, né? Essa questão do feminismo atrapalhou muito, né? O feminismo dentro dos planos que o Senhor já tinha designado para nós. Porque depois do feminismo, né? Desse empoderamento da mulher, a mulher ganhou uma força que, tipo assim, que meio que algumas delas não conseguiram, né, organizar essas energias. A energia masculina sobressaiu. Por quê? Porque o que que é a energia masculina? É a força, é a proteção, é o prover, é o conquistar. E as mulheres saíram para conquistar, né? Então, quanto mais elas saíram para conquistar, elas esqueceram do quê? Do cuidado do lar, do belo, dessa delicadeza, dessa questão da organização. E aí, quando você tira hoje uma mulher do mercado e fala para ela assim, ó, você tem agora só que cuidar do lar. O que que acontece? Elas se sentem desvalorizadas, elas se sentem que não tem valor, né? Por quê? Porque já corrompeu aí o sistema natural dela, né? O Senhor, desde o começo, ele fala o quê? Que a mulher, ela tem que ser submissa ao seu esposo. O que que é submissão, gente? Que eu entendo dentro da palavra do Senhor. Eu entendo que submissão é você estar debaixo da mesma missão. Então, os dois estão debaixo de uma missão. A mulher, ela já tem as suas características. E Deus fala que nós nascemos para ser o quê? Auxiliadoras, nós nascemos para ser aquela companheira. Então, na palavra de Deus, a família em si, ela é comparada à Trindade, né? Ao Pai, Filho e Espírito Santo. E a mulher ela é comparada aí ao Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É condução. O Espírito Santo, ele leva, né? Ele abre o entendimento, ele dá essa clareza para onde que nós devemos ir. E depois de todo esse processo do sistema em que a gente vive, os nossos olhos ficam muito aqui. Por quê? Porque o tempo inteiro a mulher está querendo conquistar. O tempo inteiro a mulher está querendo, né, ter a sua independência financeira, que não é errado, gente, não é errado. A mulher precisa ter. Só que quando a gente não entende que o que tem que sobressair dentro de nós é a energia feminina, é o feminino porque nós somos mulheres, aí o negócio desanda dentro do nosso emocional. Você vai ver uma mulher sempre cansada. Você pode reparar, aquelas mulheres que é muito independente, chega um patamar da vida delas que elas começam a ficar sobrecarregadas, que elas começam a entrar em depressão. Por quê? Porque ela está o tempo inteiro ali querendo conquistar, 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 e não entende que ela tem que equilibrar, que ela tem que parar para relaxar, porque da natureza dela, né, ela não nasceu para estar o tempo inteiro conquistando. Do natural, quem nasceu para estar o tempo inteiro conquistando é o homem. E aí, o que eu quero trazer aqui para dentro do casamento, gente? Porque, infelizmente, por conta desse sistema corrompido, né, do feminismo e tudo mais, as mulheres pegaram essa força do homem dentro do lar. E muitas vezes nós não deixamos o homem exercer esse papel dele. Né? Eu vejo muita gente falando, nossa, meu marido é muito parado, né? Nossa, se eu não estiver ali em cima dele, ele não age. Se eu não tiver, a gente escuta muito isso. E o que acontece quando estamos nessa situação? O que isso quer dizer, né? Dentro aqui do tema das energias. Quer dizer que ele está com a energia feminina dele maior e você está com a sua energia masculina maior. Ou seja, estão com despolarização de energia, né? Está com as energias invertidas aí. E aí, como é que eu faço para poder voltar? Esse que é o grande processo, né? É o entendimento. É você ter essa clareza do entendimento que você tem que diminuir aí essa questão do seu querer fazer, porque você só precisa ser. Né? Depois que eu entendi que nós mulheres, gente, nós só precisamos ser nós mesmos, parece que, tipo assim,
as escamas foram caindo, sabe? Porque eu estava o tempo inteiro querendo provar para alguém, provar para mim mesma, provar, enfim, para todo mundo que eu era capaz. Então, eu pegava o mundo para resolver, eu pegava o problema de todo mundo para resolver, e eu estava o tempo inteiro ali provando, fazendo aquela energia sempre ali, tá entendendo? E isso, gente, acaba com a gente. Porque a mulher, a gente fala aqui com muita frequência que a mulher, nas suas vulnerabilidades, é que ela tem a força. E nós só conseguimos fazer um homem agir, né, um homem mesmo agir, quando nós estamos na nossa natureza verdadeira, né, quando nós estamos na nossa delicadeza. Não tem como um homem que é homem mostrar a força dele, ter essa proteção com uma mulher, se ele, olha, se ele não vê vulnerabilidade na gente. Qual que é o homem que chega, vou proteger essa mulher, e a mulher vai estar lá o tempo inteiro com a espada. Eu tô aqui, eu sei me cuidar, eu não preciso de ninguém, né? Eu consigo levar essa caixa pesada, eu consigo fazer as coisas sozinha. Não tem nenhum ser humano, homem, né, que quer proteger e defender uma mulher que está com essa energia alta. E detalhe, essa questão de energia masculina não tem a ver com aquela mulher que não se arruma, não. Eu falo isso porque esses dias eu encontrei uma pessoa, conheci, né, uma pessoa que já está fazendo parte do meu ciclo de amizade, que ela é uma delicadeza em pessoa, você olhando para o aspecto dela. Ela é aquela menininha bonitinha, parece uma bonequinha, mas pensa num macho, assim, sabe? Da energia dela. A mulher é baixinha, sabe? Parece uma bonequinha, mas é um trator para trabalhar. Ela está o tempo inteiro fazendo. E o que eu percebi? Que isso reflete no relacionamento dela, né? Que ela leva essa energia para dentro da casa dela. E ela está o tempo inteiro o quê? Atraindo homens femininos. Porque, gente, o mundo é dual, né? Existe o quê? O preto e o branco. Existe a carga, a energia. Para a energia poder ter essa luz da energia, o que precisa ter? A carga positiva, a carga negativa. Então, o Senhor, ele sempre fez dois, né, para se complementar, para a coisa fluir. Então, quando o homem entende o papel dele e a mulher entende o papel dela, os dois, como se comparando com a energia, os dois formam a energia, ele faz o negócio acontecer. Mas quando nós não entendemos isso, fica o tempo inteiro assim, ó, se esmurrando. Por quê? Porque a mulher fica cobrando, e o homem não consegue agir na cobrança, né? E para vocês verem tanto que isso é profundo, automaticamente, quando nós estamos na energia masculina, nós automaticamente atraímos a outra carga. Não tem como fugir. Depois que eu entendi isso, eu entendi o porquê que eu atraí o meu último relacionamento. Eu estava, gente, na energia do fazer, né, morando sozinha, trabalhando, independente, conquistando as minhas coisas, né, sendo que o contrário não. E automaticamente eu atraí essa pessoa. E, né, resultado, fiquei sobrecarregada. E o que eu fazia? O que chegou um tempo, da minha falta de sabedoria? Eu comecei a exigir, eu comecei a cobrar. E eu não entendia que isso também faz muito parte da questão da criação. Por isso que eu queria focar mais aqui no casamento, para vocês entenderem o tanto que essa questão da criação de filhos é importante, né? O tanto que a família em si, quando Deus fala e compara com a Trindade, isso não é brincadeira, gente. Quando a gente entende o poder da família, sabe, a gente dá muito mais valor, a gente prioriza. Porque o que nós estamos priorizando hoje? O dinheiro. Eu tenho que trabalhar para conquistar o dinheiro para eu poder cuidar da minha família. E aí a gente desfoca ali da questão da educação, da questão do que falar, né? Não quer mais aprender e a gente não estuda nada sobre família. E o que eu entendi sobre as energias dentro ali da família? Quando um homem, ele tem essa energia mais feminina, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a criação dele, ele foi criado ou tendo ali mais a mãe, né? Mesmo se foi com o pai e a mãe, mas a mãe tinha predominância no falar da vida dele, provavelmente essa mãe era uma mãe da energia muito masculina dentro de casa, e essa criança,
né, viu esse comportamento da mãe o tempo inteiro ali fazendo, agindo, resolvendo, ou foi criado com mãe solo, né? A mãe sempre ali fazendo, provendo. E aí o que acontece? Automaticamente, né, na maioria das vezes, claro, isso não é uma regra, porque tem famílias que pegam um outro homem como referência, mas na maioria das vezes, o que acontece? Essa criança, ela cresce nessa energia mais feminina, que é a mulher que, tipo assim, dessa despolarização, né? É a mulher que faz, e ele tá ali sempre sendo cuidado. Basicamente é isso que acontece. E aí vem nós, né, com esse entendimento agora. Depois que eu entendi isso, gente, você vê o tanto de cautela que eu tenho aqui em casa, né, porque eu sou mãe solo, para eu não corromper os meus filhos nesse sentido, porque eu tenho um rapazinho, né, o meu mais velho, e as minhas duas meninas. Então, assim, para eles olharem e perceberem, eu sempre fico com eles com casais referência, né? Eu voltei para Anápolis por causa desse entendimento. Por quê? Porque hoje eles têm acesso ao pai, porque ficaram 4 anos longe do pai depois que a gente se separou, né? Então, hoje eles têm esse amor do pai. E eu entendo tanto que isso aqui é poderoso. Para quê? Para os meus filhos terem um emocional forte, né? Agora, para a gente não se alongar muito, dentro do trabalho. Ah, Tâmara, então quer dizer que eu tenho que sempre estar com essa minha energia, a minha energia feminina, do natural da mulher, gente, a energia feminina é que tem que predominar. Só que nós precisamos também da energia masculina na hora de resolver um problema, na hora de trabalhar, porque nós trabalhamos. O que a gente não pode fazer é o quê? É ficar sempre no masculino e esquecer que a gente tem que entrar no feminino, porque desequilibra, e a gente entra em depressão, não tem como correr disso. Agora, eu estou no meu trabalho e exerço um cargo de confiança, que eu tenho que liderar equipes, que eu tenho que resolver, fazer um monte de coisa, automaticamente a minha energia masculina tem que estar lá em cima, né? Só que eu tenho que entender que eu tenho que voltar para ela quando eu chego na minha casa, né? Eu tenho que relaxar, se eu for uma pessoa casada, né? Quem é casado aí tem que voltar para casa, né? E tem que deixar o marido assumir o comando. Por quê? Porque senão o negócio bagunça, igual eu já expliquei aqui. Então, a energia masculina e feminina dentro do homem e dentro da mulher é super necessário. O homem tem que ter energia masculina lá em cima predominante. Só que ele também tem que equilibrar na energia feminina dele, né? Que é a hora que o homem tem mais essa aptidão, né, para poder cuidar de um filho, né, para poder ajudar a esposa na organização da casa, né, que isso é mais da mulher. Só que ambos ali têm que estar equilibrando essas energias dentro de nós. E dentro dos relacionamentos, isso também é muito válido, gente. Relacionamento é com qualquer pessoa. Quando nós estamos na nossa essência, automaticamente o outro, ele entra na energia certa dele. Teve esses dias que eu estava conversando com a amiga, e ela falou assim, Tâmara, não tem jeito para o meu marido. Não tem jeito para ele, porque ele não faz. Se eu não fizer, eu vou morrer de fome. Eu não tenho como fazer, eu tenho que ficar o tempo inteiro ali gritando em cima dele. Mas depois que a gente entende isso aqui, gente, nós entendemos que ele passou por um processo de criação que deixou ele dessa forma. Então, não é falando e gritando que a gente vai mudar o outro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar nós. Depois que eu entendi isso, eu comecei a mudar dentro da minha casa. E eu entendi que eu tinha que ter o meu comportamento diferente com os meus filhos. E dentro daqui de casa, né, com os meus filhos, quando eu entrei na minha essência, eu percebi o tanto que transformou a minha casa. Então, não foi de falar, é de exemplo, tudo é exemplo. Eu mudei um pouco a minha fala, né, eu parei de gritar, eu comecei a organizar mais a casa, eu comecei a criar um amor sobrenatural por plantas, gente, que isso não era de mim. Eu não gostava de plantas, né? Eu até já contei uma história aqui que eu deixei a planta da minha mãe morrer todas. E eu amo mexer na terra, pegar na terra, sabe? E eu, cara, mas isso é tão bom. E eu não gostava disso, de verdade. Eu falava que eu não tinha tempo para mexer com planta, porque minha vida era muito corrida. E eu percebo nessas coisas, eu falo, ô Senhor, como é bom a gente estar na nossa energia, né? Como é bom a gente entender quem a gente é,
O Senhor, gente, Deus, ele é perfeito nas coisas dele. E ele traz essa clareza, sabe? Aí a mulher que está sempre no mercado de trabalho, né? O tempo inteiro, nasceu já trabalhando, trabalhando. Quando ela entra nessa essência de cuidar do lar, gente, o tanto que é desafiador, né? Eu tenho uma amiga também que está passando por isso. Ela já entendeu tudo isso aqui e ela está agora passando por esse processo de mudança, porque ela foi criada para ser a empresária. Então, ela nunca cuidou de uma casa. E hoje ela está casada e aí pensa, né? É desafiador. Por quê? Porque a gente tem que se render à palavra do Senhor e entender que Ele tem o melhor para nós. E aí, o que, que eu vejo aqui? Os pilares que a gente fala, né? Os pilares da família. Para ter uma família feliz, que é o quê? Que é Deus, aí depois vem eu, aí depois vem o cônjuge e os filhos. Se Deus é a minha prioridade, né? É Deus primeiro, depois vem eu estou o quê? Conectada muito com o Criador. E automaticamente o Senhor me faz entender tudo isso aqui que eu estou falando com muita clareza. O Espírito Santo, ele conduz, ele vai te mostrar onde você tem que melhorar, onde você tem que agir, o que você tem que fazer. Por quê? Porque você está muito procurando de Deus. Quando você entende muitas coisas de Deus, você cuida muito de você, você fica uma pessoa forte para poder cuidar do outro. Aí depois vem o quê? O cônjuge. Né? Se o cônjuge pensa a mesma forma, eu primeiro é Deus, depois é eu, ele está nutrido ali no Senhor, ele entende qual que é o papel dele, a mulher entende qual que é o papel dela. Não tem como, gente, esse casamento dar errado, porque os dois estão conectados com o Senhor, sabe? E um filho, né? Um filho vendo isso, gente, esse filho é o filho do exemplo, né? Ele vai ver o pai cuidando da mãe, a mãe cuidando do pai, automaticamente os filhos vão falar, gente, eu preciso disso aqui, essa casa tem muito amor. Porque não tem como não ter, gente, amor não tem como a pessoa não sentir. Mas o que que acontece hoje? É o trabalho. Primeiro é o trabalho, não tem nem Deus aqui, porque já acorda no desespero para ir trabalhar, né? E aí nem lembra de Deus. E aí, por quê? Porque eu tenho que ter dinheiro para cuidar da minha família. Então, a nossa lógica de quem tem família é correta. Eu tenho que abençoar a minha família. Só que a gente pega os princípios errados, gente. Coloca o trabalho em primeiro lugar. Tem mãe que coloca o filho em primeiro lugar e esquece dela, né? E aí vira aquela bagunça, ou às vezes o esposo coloca a mãe dele em primeiro lugar. Gente, quando a gente entende os princípios da família, o negócio fica muito mais claro, sabe? Essa sequência que não tem erro. Primeiro Deus, depois eu, depois vem o cônjuge. O cônjuge tem que vir primeiro do que o filho, do que o trabalho, do que qualquer outra pessoa, sabe? E aí depois vem os filhos. E eu inverti essa sequência por muito tempo na minha vida, né? Resultado, né? Sou uma pessoa divorciada. Por quê? Porque eu não tinha clareza das coisas do Senhor, né? Eu não conseguia entender muitas coisas, mesmo vindo de um lar evangélico, né? De um lar cristão. Então, assim, Deus dá essa clareza. E só que nada é tarde demais que Deus não possa resolver, né? Deus, gente, me fez entender tantas coisas e eu vejo os meus filhos como filhos fortes hoje, sabe? Mesmo não tendo essa figura masculina, mas Deus me faz entender o que, que eu tenho que fazer, como que eu tenho que conduzir as crianças. E isso é só o Senhor, né, para trazer essa paz, para trazer essa leveza. E mesmo eu sozinha aqui dentro de casa, para conseguir conciliar essas energias para os meus filhos entenderem qual que é a verdadeira essência deles. É fácil? Não é, nunca vai ser, né? Mas eu sei a minha dependência do Senhor e eu sei que realmente nós precisamos do Senhor. Então, quando eu quero fugir ali do prumo, quando eu vejo que eu estou começando a ficar um pouquinho assim ansiosa, eu parei, tá errado, vou lá aos pés do Senhor e falo, Senhor, né? Limpa aqui, tira aqui, né? Resolve aqui. Por quê? Porque eu quero realmente, eu não quero sair do seu propósito. E quando cansa, gente, quando tá pesado, é porque o negócio está saindo do prumo, né? Quando está duvidoso, quando está aquele negócio sem respirar, pode parar, é a hora de parar e falar o que eu estou fazendo, né? Deixa eu me regular aqui, deixa eu me equilibrar no Senhor. E é isso que eu vou falar hoje, gente. No decorrer da semana, nós vamos falar muito mais. E eu queria estender aqui
para vocês o momento. Quem quiser falar algo, se vocês quiserem falar algo, está aberto aqui o momento. Ninguém? Bom dia, meninas. Vou me manifestar. Fala, Lia. Tâmara, você falou uma coisa aí agora no finalzinho da tua fala muito interessante que eu acho muito importante frisar. Quer dizer, você falou inúmeras coisas muito interessantes, mas agora no final uma muito especial. Você dizendo que você não tinha, que mesmo sendo de um lar evangélico, nascida e criada dentro da igreja, você não tinha aquele entendimento que acabou, infelizmente, causando o teu divórcio. Enfim, muitas pessoas, na ignorância mesmo, quando, por exemplo, eu sou de uma congregação que eu tenho um líder, né? O meu pastor, o meu bispo, eles são os meus líderes. Então, eles me orientam quanto aos passos que eu deveria seguir, pautados na palavra de Deus, né? E assim, nos 5 primeiros anos do meu casamento, eu também não tinha esse entendimento que você teve, que você não teve. E eu falo que o meu casamento ele foi para frente porque o meu marido ele tinha muita sabedoria e ele me amava muito. Porque senão eu teria destruído meu casamento também, né? E o que aconteceu? Só que o que acontece? Que muitas pessoas, quando são orientadas a agir da forma que a palavra orienta, porque não é o pastor que está direcionando, não é o bispo, não é o líder, é a palavra. Eles tomam aquilo, as pessoas tomam aquilo como se fosse a pessoa falando e não Deus. E aí diz assim, muito fácil falar. Não vive a minha realidade? Não está vivendo aqui junto comigo? Porque é isso que a gente toma. E aí a gente acaba fazendo errado. Por quê? Porque não seguiu uma orientação de Deus que usou um líder, um pastor, um bispo, um amigo, às vezes, para orientar. É isso. É verdade. É muita sabedoria, né? Até as pessoas, por isso que a gente fala muito de ambiência, né? Até as pessoas que a gente chama para o nosso ciclo, a gente tem que ter muita sabedoria. Porque tem muita gente que vai dar o conselho do quê? Do normal. Cara, mas você está passando por tudo isso, separa logo, né? Resolve isso assim, assado. E aí tem gente que é prático. Mas depois que a gente entende que cada um tem a sua dor, cada um tem os seus problemas, a gente consegue ter mais empatia para tentar resolver. Porque realmente não é fácil, mas é possível, né? Eu conheço casal que depois que teve acesso a esse conhecimento das energias, viram que estava com as energias invertidas, conseguiu, hoje ele já entende e já os dois já estão na sua energia correta. Só que, gente, o tanto que foi difícil para a mulher, porque a mulher teve o entendimento primeiro, para a mulher conduzir isso, para a mulher que está o tempo inteiro ali fazendo, parar e falar, não, eu não posso fazer isso, porque ele tem que fazer. E conseguir sutilmente conduzir o homem a fazer, sem ficar gritando, sem ficar mandando, olha, você não fez isso, tal e tal. Então, assim, foi bem desafiador para ela. Mas hoje ele já entendeu por quê? Porque ela ensinou, né? Então, assim, tem gente que não tem essa paciência. Mas hoje, gente, se você vê o casal próspero, forte, sabe? Tá só... e por isso que a gente fala, né? Que a prosperidade é natural. Então, quando o casal entende o seu papel, não tem como não ter a prosperidade em todas as áreas, principalmente a financeira. O Senhor, ele abre as portas, né? Então, a gente dá murro em ponta de faca muitas vezes, porque a gente não entende isso. E é isso. Mais alguém? Deixa eu só complementar uma coisinha aí, Tâmara. E às vezes, que nem você falou, conduzir o marido a fazer algo que ele não fazia, sem gritar. Às vezes, é uma palavra que muda todo um contexto. Vou te dar um exemplo. Uma vez, eu falei para o meu marido assim, eu quero que você faça isso aqui para mim. Ele olhou para mim, eu quero? Aí eu gostaria que você fizesse isso para mim. Muda totalmente. Por quê? Porque o contexto é outro. Porque o eu quero é como se você estivesse exigindo que ele fizesse. E quando você fala que gostaria, você está tipo que convidando ele a fazer.
Sim, sim. Eu estou lembrando aqui também um episódio, né? Essa questão das palavrinhas mágicas, gente, ela é super assertiva em qualquer situação. Então, assim, o homem, o que que ele é? Ele é o provedor, ele é o conquistador, ele é aquela pessoa que quer fazer. Do natural do homem é isso. Então, se o homem faz algo por você e você exalta isso nele, nossa, amor, você fez isso, nossa, foi super necessário, eu não sei o que seria da minha vida sem você. Essas palavrinhas, gente, de deixar ele, de valorizar a presença dele, isso faz muito bem, sabe, para o homem. Por quê? Porque ativa nele aquela questão de, nossa, eu estou cuidando, nossa, eu posso. A gente sabe que é a mulher que tem que ter muita sabedoria, né, para essas coisas, mas isso, né, é muito difícil quando a gente está num relacionamento que já está ali um pouco corrompido, a gente exaltar o homem porque a gente vai perdendo admiração. E o casamento é isso, né? A mulher, ela tem que ser cuidada e o homem tem que ser admirado. E o homem tem que ser admirado pelo que ele faz. Então, a gente tem que instigar isso nele, para ele estar sempre fazendo, né? Porque ele que é o provedor, ele que realmente que tem que lutar, ele que tem que estar ali o tempo inteiro fazendo e acontecendo. Então, gente, se as mulheres aqui, tem alguma que está nessa energia de fazer, de fazer, de fazer, e é casada, né? Vamos parar um pouquinho, analisar, porque pode ter certeza que vai ser um divisor de águas aí no relacionamento de vocês. E eu vou passar para a Antônia, que é a nossa ministrante da oração de hoje. No decorrer da semana, a gente vai falar muito mais sobre esse assunto. Então, não perca, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoadas, assim como eu estou sendo, né? E você também. Antônia, é com você, minha linda.